Como é que nasceu o projeto Quirixuqui? O tripé tem muito de fazer espetáculos a partir de questionamentos que incitam os integrantes do grupo. E a gente começou a pensar sobre o lixo, a questão do lixo, nos nossos processos de ensaio, as relações, o que é descartável hoje em dia, se são só objetos, se as relações são descartáveis. A gente pensou que o Quirixuqui não seria só um questionamento interno do grupo para um novo processo, para um novo espetáculo. A gente queria abrir as portas e criar uma ação formativa em que a gente tivesse contato com pessoas que tivessem essa relação com o lixo, em oficinas de teatro, para a gente discutir o tema e utilizar da ferramenta teatral para a construção de um espetáculo, de um novo processo. Foi aí que, depois que a gente viu essa necessidade do grupo de abordar um assunto que está além da arte, que é um assunto social, um assunto contemporâneo, nada mais contemporâneo do que falar sobre o lixo, que a gente conheceu o FACEMAS, que é o Fundo Alexa de Cultura, Educação, Meio Ambiente e Saúde, que abriu um edital para receber propostas de trabalhos com jovens que abordassem esses âmbitos, o âmbito cultural, o âmbito da saúde, do meio ambiente e da cultura. Nosso projeto se encaixa, é um projeto cultural, social e ambiental, porque ele está utilizando do teatro para discutir assuntos e atitudes que nós podemos mudar do nosso cuidado que a gente tem com o nosso ambiente, com a nossa sociedade. A gente inscreveu esse projeto para realizar oficinas com jovens de 12 a 16 anos que tivessem relação direta ou indireta com o lixo. A gente estava muito ansioso, muito nervoso assim, com o primeiro contato, que a gente não sabia, né, o que ia acontecer. Eles estavam ali chegando, a gente tinha visto a carinha deles, mas não sabia exatamente o que ia ser, como que ia funcionar. Eles chegaram assim, muito encantados com tudo, com o lugar, com a possibilidade, com tudo que eles estavam vendo, assim, e muito atentos, assim, muito também uma certa ansiedade, assim, para conhecer, mas eu acho que mais para colocar em prática, assim, para começar a fazer. Que história é essa de fazer teatro, montar um espetáculo sobre o lixo? Que história é essa, né? Primeiramente, a gente começou com a estrutura deles, o funcionamento do corpo deles, desde os pés até a cabeça. A gente trabalhou a estrutura dos ossos, o funcionamento do corpo, as possibilidades de movimentação, de articulação dessas partes do corpo e como usar o corpo deles expressivamente, porque a partir desse conhecimento da estrutura, eles usarem isso a favor deles na criação, nas improvisações, nos exercícios de aquecimento. A gente começou com essa parte. Trabalhamos também muito a consciência do espaço, a consciência espacial, de como eles se distribuem no espaço, como ter uma noção do que é um espaço cheio, um espaço preenchido, um espaço vazio, para eles entenderem como que é essa dinâmica, esse ritmo de cena, de palco. E também trabalhamos muito com a concentração através de exercícios de olhar um para o outro. Eles tinham um pouco de resistência com essa questão do olhar, então é uma coisa que a gente inseriu e que foi muito bem aceita. Nesse primeiro momento eles já se conheciam, mas mesmo assim eles ainda tinham um pouco de vergonha de olhar para o outro, de ver o outro, de enxergar o outro. E aí, a partir desses exercícios, eles estão desenvolvendo isso, tá? É visível a evolução deles nesse sentido. E o tema lixo a gente foi inserindo de formas diversas, através de histórias que a gente foi
incentivando que eles contassem, por meio de reportagens que a gente levou de jornal, que aí eles leram as reportagens e a partir dali eles criaram a versão deles daquela notícia. E aí, querendo ou não, é a versão deles cenicamente falando, mas acaba que também é o que eles estão pensando a respeito daquilo, o que eles pensam daquilo tudo. Posso falar de uma aula? Teve uma aula que, para inserir o tema lixo, a gente fez uma montagem de um ambiente na escada, que é a escada que eles sobem, que tem acesso à sala de aula. E aí a gente espalhou a gente ia trabalhar nessa aula decomposição das coisas que a gente joga fora. E aí a gente colocou plástico, papel, metal, tudo isso na escada, colocamos lá o tempo de decomposição de cada coisa e lançamos algumas perguntas do tipo, o lixo que você produz imediatamente deixa de existir, se você pudesse reciclar alguma coisa na sua vida, o que seria? E foram perguntas que a gente foi lançando para eles e eles subiam essa escada vendo esse tempo de decomposição, vendo essas perguntas. E logo depois depois da primeira parte da aula, a gente sentou em roda e foi conversar com eles a respeito desse assunto. E ficaram muito atentos nessa questão do lixo que a gente joga fora, mas a gente não está jogando fora, a gente está dentro porque não existe fora. A gente consegue, por exemplo, criar exercícios, criar situações para que eles entendam isso de uma outra maneira. A forma que a gente traz isso nos exercícios sempre são de uma forma mais leve, de uma forma que não é didática, assim, a gente não está parando para eles e falando, olha, o lixo acontece isso, isso, isso. É sempre em forma de exercício, em forma de bate-papo, é sempre de uma forma descontraída, mesmo porque eles são adolescentes, assim, eles estão nessa fase de descoberta, a gente tem que aproveitar a fase de descoberta deles pra gente aguçar os sentidos deles, e não a gente encher eles de informação e daí querer que eles dão um retorno. Se a gente vai dessa forma mais sutil, a gente vai conseguindo um outro tipo de resultado que parte dessa descoberta deles, dessa necessidade deles. Eles são criativos e são curiosos por natureza. Então, se a gente desperta isso de uma forma gostosa, de uma forma divertida, de uma forma que eles realmente se interessam, essa curiosidade vem à tona, essa descoberta vem à tona, essa imaginação vem à tona. E como forma de registro, a gente optou pelo caderno do eu. A gente pediu para eles colocarem e levarem em consideração a memória, o pensamento, a imaginação, a emoção e a sensação. A gente foi as coisas que a gente pediu para eles colocarem nesse caderno, que é desde fiz esse exercício, mas na hora que eu estava fazendo eu estava imaginando isso, ou imaginei isso para fazer essa cena, ou a hora que eu estava correndo de olho fechado eu tive essa sensação, foi isso que eu senti, quais os medos, como que eles estão evoluindo, e não só em questão de escrever um exercício, fiz isso, fiz aquilo. E aí vão poder, sei lá, acessar daqui 5 anos, acessar e lembrar que eles participaram de um projeto e o que eles sentiram. Não só por isso também, mas para eles, sei lá, serem também um pouco de multiplicadores da proposta até, porque a partir do momento que eles têm aquilo registrado no caderno, e se eles querem, se vai ter algum projeto na escola e que vai ter uma montagem de uma peça, eles
podem colaborar de alguma forma, já que eles passaram por tudo isso, eles sabem como que funciona e eles têm isso registrado, eles podem também ser um multiplicador de algum exercício, de alguma proposta. Então a gente inseriu o caderno nesse sentido também. Porque antes de eu começar a fazer o curso, passava toda vez na televisão que o mundo podia acabar em 2016, porque por causa do meio ambiente. Aí eu ficava pensando por que e como podia ajudar. Aí quando nós começamos a fazer o curso, eu percebi que eu tinha uma resposta, como que a gente podia fazer. E aí eu comecei a fazer. Aprendeu muita coisa. Foi como ter uma diversão, só que estudando ao mesmo tempo. Aprendi muita coisa com vocês aqui. Eu achava que lixo não servia para mais nada, que lixo era apenas uma coisa que não servia. E agora eu sei que ele serve para muitas coisas. A bexiga minha, quando ela estoura, eu faço roupinha para minhas bonecas. Aprendi que tem que separar, que para não destruir o que a gente tem hoje, senão o molequinho do futuro não vai ver. Eu vou sentir muita falta do tempo, você me ensinar muita coisa. Todos
hoje foi muito emocionante para mim, o que eu vi, assim, o resultado, de ver o quanto eles assimilaram o assunto, o quanto eles levaram a sério o processo e ver eles atuando e falando sobre o lixo. E eu que peguei uma parte bem importante, assim, que foi do contato deles com o início do tema e com o início do teatro. Eu fiquei muito emocionada, eu admiro demais assim, o projeto, fiquei muito feliz com o resultado. E com certeza são 11 pessoas que saíram transformadas, assim, para pensar não só no tema lixo, mas em vários outros assuntos com outra visão. Encarar os problemas do mundo, os problemas pessoais de outra forma. Eles cresceram muito e é isso. Parabéns. Eu queria que vocês continuassem, entendeu? Com esse trabalho nos próximos anos, se for possível, porque vai ajudar mais crianças. Né? Eu sei que como o Rony, tem várias por aí, entendeu? Sabendo que lixo não é uma coisa que a gente descarta, é só dá para reutilizar, reciclar. E também aprendi também a dividir, a fazer amizade assim, com pessoas que eu não conhecia, a amar e ser amado. Não me preocupava não, jogar no lixo, o povo catava, pra mim tanto faz, né? Não tinha nada a ver comigo, ia ficar lá, depois a chuva ia levar embora e pronto. Nem ia pra minha rua, se alagasse, ia alagar a avenida, então nem me importava. Aí eu comecei a pensar diferente, depois que vocês ensinou pra gente a diferença. Porque agora, assim, lá em casa tá melhor. Antes era mais bagunçada e agora já usei a técnica de separar o lixo. Assim que a gente tem que abrir, né, para novas oportunidades, não só para coisas que a gente já tem, mas para outras coisas. E eu achei interessante ter essa experiência. Antes, eu nem me importava com lixo, sabe? Colocava tudo misturado, tudo, orgânico, tudo, misturava tudo. Aí hoje eu já não faço mais isso. Nem todo mundo na vida tem a oportunidade que a gente teve hoje. Porque quando a Elaine chamou a gente na sala para perguntar se a gente queria, ela não chamou todo mundo, ela escolheu. Por isso que foi importante para mim. Porque você estava no meio das pessoas que foram escolhidas para cá. Bom, enquanto professora, né, eu acho que tudo que vem, né, de encontro a trazer consciência, tudo que vem de encontro à questão da concentração, da disciplina, é contribuição. Então eu acho que agregou muito, né, porque o que acontece? Quando você dá aula, no meu caso de história, eu não estou só ensinando história, vocês não estavam só ensinando teatro ali, vocês estavam ensinando valores, né, valores éticos, vocês estavam ensinando sobre postura, sobre a consciência com relação à relação que a gente tem que ter com o lixo e até não ter esse olhar enquanto lixo, o olhar que a gente tem que é um olhar depreciativo, né, é um trabalho, né, é uma forma de se ter dinheiro em casa, de ter o pão na mesa, né? É transformar em uma outra coisa.
Não é à toa que fala que nada se perde, né? Tudo se transforma, então o lixo também se transforma. E eu acredito que junto com essa transformação que o lixo teve para os alunos, e para eu também, né? Enquanto professora, a gente continua aprendendo, essa transformação que o lixo teve para a gente também fez acontecer uma transformação nossa também. Outro dia eu estava escutando a Raíssa falando que a postura dela com relação à água, banho, ao lixo, à separação, antes do projeto, antes do tripé era uma coisa, depois do tripé foi outra coisa. É ver o trabalho que a gente acredita acontecendo. Porque tem muitas coisas que a gente planeja e acaba não acontecendo, mas muitas coisas que é planejado acontecem. E o projeto aconteceu. E eu acho que o resultado foi perfeito. Que bom. Muito obrigada por fazer parte, por ter essa oportunidade de acompanhar junto com vocês. Para mim foi uma grande honra.